Gente linda, cheguei para comandar mais um programa Espaço Feminino nesta quarta-feira e vamos render um assunto que interessa 100% das pessoas. Afinal de contas, quem não quer uma vida saudável? Mas por que é tão difícil mantê-la, hein? Como que o nosso emocional interfere diretamente nas nossas escolhas? Vamos também falar por que a nutrologia, muita gente procura essa especialidade só para secar a título de estética, mas vai muito além disso. Será que as pessoas também se preocupam com qualidade de vida? É hora da gente pensar sobre tudo isso, tanto para o nosso bem-estar imediato, quanto também para uma velhice melhor. Também neste programa, que te espera com tudo isso e muito mais, já te chamo aqui para participar comigo, mandar a sua pergunta, a sua sugestão. Afinal, esse programa é seu e a gente faz junto, e há tanto tempo, por isso eu tenho o maior amor de estar aqui e dividir esse programa com você. Minha gratidão, viu? Também neste programa a gente vai mostrar como está a Dona Mônica. Sim, o timaço do Você Linda já começou a transformação dessa mulher lindíssima e vai ficar ainda mais. Vi hoje que a coach já começou os trabalhos também. A Adriane, da Academia Adriane Gonçalves, já estava lá movimentando para levar a Dona Mônica para se movimentar na academia também. E hoje eu vou mostrar alguns profissionais que já estão, acelerados nesse processo que requer aí muitas intervenções, porque a gente quer deixar ela linda por fora e mais ainda por dentro, porque é uma pessoa muito bacana e vocês vão ter a oportunidade de conhecer aí ao longo dessa temporada do Você Linda, tá? Hoje vou te dar uma cesta com patos. Vem cá combinar comigo como é que vai ser esse negócio. Arroz com feijão, nada de complicação, não precisa mandar vídeo, tá tudo tranquilo, tudo certo nesse programa. Mas vocês vão ter que ir lá no NTV, aliás, no @NTV Patos de Minas, no nosso Facebook, procura lá a página da NTV no Facebook, @NTV Patos de Minas. E aí nós vamos escolher uma pessoa entre os participantes que mandarem recado. Então vocês têm que assistir também, eu não sei se você está assistindo aí, por qual maneira, se é pela televisão no canal 8.1, se é por meio do nosso Facebook, ou o YouTube, eu não sei como é que você está assistindo, mas enfim, você tem que ir lá no Facebook, corre lá na nossa página, se não seguir, aproveita e já segue, você manda um recado, seja ele qual for. Pode ser uma pergunta, uma sugestão, dá um oi, já está valendo, tá? Manda lá, que aí no final a gente vai sortear uma cesta para uma pessoa que estiver participando na nossa página no Facebook. Tá tudo certo? Tranquilo hoje, hein? Tarefa facílima e ainda você concorre àquela cesta, gente. Que delícia! Que delícia, que perdição que é aquela cesta maravilhosa. Mas a gente vai te dar uma, viu? Com o maior carinho e gosto. Agora sim, Luiz, pode mudar de câmera, que eu vim pra cá, que eu já vi que você me mandou mudar de câmera, então eu mudo pra gente mostrar então a Dona Mônica. Ela já começou as visitas aos profissionais que também já começaram as avaliações e os tratamentos previstos. Eu vou chamar aqui agora o Dr. Vitor Rego, que tem um protocolo gigantesco aí com a Dona Mônica e olha, vai ficar bonita, hein? Como ela tem muitas essas rugas fixas, né, muita flacidez, que coisa que o Botox, um preenchimento não melhoraria aqui não. Nós vamos estar fazendo um peeling de fenol nela, tá? O peeling de fenol ela vai melhorar a qualidade dessa pele, que essa é uma pele mais envelhecida, sem colágeno, né? A gente observa muita flacidez e muita formação de ruga fixa. Então nós vamos estar fazendo esse peeling de fenol e depois do peeling de fenol a gente vai fazer um botoxinho, um preenchimento, mais para a gente melhorar essas curvas dela, que a pele já vai estar renovada, né? Tá
Satisfeita? Muito. Tá assim, entusiasmada, na verdade, né? Entusiasmadíssima. Então vamos, né? É isso que nós vamos fazer. Deixar nossa amiga Mônica novinha. Estou aguardando ansiosa, né, pela transformação. Eu acredito no potencial do doutor aqui, do doutor Vitor. E eu espero ficar bela, né? É o meu sonho. Eu acredito que vai dar tudo certo. Vou ficar linda. Viu só? Contei que os trabalhos começaram, são várias intervenções que ela fará com o Dr. Vitor Rego para rejuvenescer e eu estou numa expectativa também, dona Mônica, porque vai ficar bem mais jovem, esse aspecto prometido aí pelo Dr. Vitor. E a Marcela Poças também entra com ação no rosto da dona Mônica, mas o cuidado é com a sobrancelha, não é, Marcela? O primeiro contato com a dona Mônica foi maravilhoso, que eu vi várias possibilidades de recomeçar uma nova história. Por quê? Porque ela já tem uma maquiagem definitiva. Então, qual que vai ser o protocolo que eu vou disponibilizar aqui no estúdio? Eu primeiro vou ter que fazer a remoção a laser dessa maquiagem definitiva para que a gente tire por completo ou parcialmente esse pigmento que está na sobrancelha dela. E depois eu vou refazer uma nova micropigmentação para que ela tenha se veja de uma forma diferente, que ela aumente a autoestima dela e para que ela recomece uma nova história. A minha sobrancelha, eu fiz ela 2 anos atrás e ela tá passando de hora de fazer uns retoques, né? Eu gosto do formato dela, mas a renovada vai ser muito bom. Eu gostaria que ela ficasse assim, bem desenhada, né? Não muito grossa e bem desenhada mesmo. A sobrancelha dela tá deixando ela com um aspecto muito pesado, envelhecido. Então, a proposta é tirar essa sobrancelha que causa uma desarmonização no rosto dela, para que a gente crie uma nova identidade visual, para que ela se sinta muito mais bonita, muito mais jovem e que com certeza, junto aos outros tratamentos, vai ser um sucesso. Hoje nós começamos o tratamento de remoção, para a gente poder começar a tirar essa maquiagem definitiva que você tem, tá? Juntamente a esse tratamento, nós vamos associar um tratamento de fortalecimento dos fios, que é um tratamento exclusivo que a gente tem aqui no estúdio, que se chama Essence. Então nós vamos com ele começar uma reabilitação da estrutura natural dos seus pelinhos. Então nós vamos tentar mudar um pouco essa estrutura aí. Então você vai ter fios mais fortes, vai ter uma sobrancelha mais cheia, tá? E aí vai crescer mais pelinhos aí. Claro que não vai crescer onde não existia. Nós simplesmente vamos fortalecer o que já existe para a sua sobrancelha ficar mais, vamos dizer, com mais volume natural, tá? Para ela não ficar tão pelada. Pronto? Gente, e é um trabalho que requer muita dedicação do nosso time, que já percebeu, é um time escolhido a dedo, são os profissionais tops de Patos de Minas envolvidos nesse projeto também. E
requer tempo, muita dedicação. Às vezes a gente quer entregar o resultado o mais rápido possível, mas às vezes a gente precisa delongar, porque às vezes o profissional pode ter alguma surpresa ou vai requerer um pouquinho mais de tempo, como a Marcela, por exemplo, vai ter que despigmentar. E ela estava me explicou longamente também que não é um processo tão simples assim, depende da profundidade que está o pigmento e tudo, que é uma profissional que se debruça muito nesse tipo de estudo e que a gente confia muito no trabalho, que vai fazer também, vai ter um resultado muito bacana no caso da dona Mônica, mas a gente vai acompanhar e com muita expectativa, roendo os dedos já de curiosidade para saber como ela vai ficar no final. A gente vai acompanhando, porque vou falar, a gente quer tudo do dia para a noite. A gente quer emagrecer para ontem, a gente quer rejuvenescer para ontem, a gente quer começar a fazer uma atividade ontem, mas não é bem assim. A gente tem que ter um pouquinho de tolerância, um pouquinho de paciência. E até que a gente vai falar agora de vida saudável, aí dá para a gente começar agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então fica aqui comigo. Eu vou para o intervalo, mas já eu volto com mais Espaço Feminino. Espero você. Vida saudável, escolhas inteligentes, como o nosso emocional conspira ou nos boicota nesse processo que deveria ser eterno. Deveria ser desde quando a gente se entende por gente e a gente tomar esses hábitos para pensar tanto no nosso bem-estar imediato quanto também numa velhice tranquila, buscando sempre a tal da qualidade de vida em meio a essa turbulência toda que a gente vive, das surpresas que a gente enfrenta, como uma pandemia que nos tira o sossego. Mas calma, dá para mudar agora. Lembra quando eu falava no bloco anterior, normalmente a gente quer tudo para ontem. Se não deu para fazer ontem, dá para começar a partir de agora. Mas antes disso, é preciso que a gente tome consciência. Esse programa, esse assunto a gente começou a falar, já tem umas semanas que nós falamos sobre isso e eu voltei com os profissionais que falávamos. A Luciene não entra ao vivo conosco, mas ela enviou a receita que ela prometeu, inclusive depois a nutricionista avalia se está tudo certo. E se você busca esse bem-estar, essa qualidade de vida, assista e influencie outras pessoas a praticar tudo isso que os profissionais vão falar a partir de agora no nosso programa. Para isso, eu recebo aqui ao vivo a nutricionista Aparecida Cacheta. Como vai, Nutri? Tudo bem? Tudo bem com você. Muito obrigada novamente pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa qualidade de vida, né? O que é e como a gente consegue essa qualidade de vida. Participa conosco de forma remota também o Anquises Canassa, ele é terapeuta sistêmico. Como vai, Anquises? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite para todos que estão assistindo. Quero deixar registrado que eu estou com saudade de estar aí no estúdio com vocês. Pois é, espero que tenha essa visita próxima e presencial também, viu? Olha, só falar o dia que eu apareço aí. Eu morro de saudades da cidade, de vocês, de tudo. Mas continua atendendo pessoas de Patos de Minas de forma remota, é isso, não é? Mais ou menos 1/3 dos meus pacientes são pessoas de Patos de Minas e região. Que coisa bacana. Bom que não perdeu a ligação, mas já pode voltar à cidade para fazer uma visita próxima a todos, viu, Anquises? Tá bom. Converso também com o Bruno Lins, ele que é médico nutrólogo. Oi, doutor, como vai? Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Como vocês vão aí? Tudo Graças bem? a Deus, tudo bem. Eu vou conversar com a Aparecida, vou começar por ela que está aqui pertinho de mim, porque a gente começa falando de mudança, de às vezes querer alguma coisa para rápido demais. E isso é muito fruto desse nosso ritmo de vida. Daqui a pouco o Anquises endossa e acrescenta esse diálogo aí, essa narrativa. Mas como
como que é esse processo em consultório? As pessoas chegam nesse nível de aflição e conseguem manter o que você propõe? Por quê? Normalmente a pessoa, e aí eu vou me colocar aqui como uma personagem, dessa personagem que quer tudo para ontem. Para você, principalmente ganhar peso, é muito mais rápido que você perder peso. E às vezes a pessoa se frustra um pouco quando fica muito ali olhando, por exemplo, na balança. Então, como é que vem o apoio também do nutricionista para traçar as estratégias adequadas da alimentação, que vai favorecer o ritmo de vida dela, mas também não vai fazer que a pessoa desista, mesmo que ela ache que o caminho ou que a caminhada está lenta demais? Então, é o que mais acontece, né? É o mediatismo do ser humano e chegam, sim, querendo resultados rápido e grandes resultados. E para isso que nós, profissionais, a importância, né, da pessoa fazer essa mudança de estilo de vida com acompanhamento do profissional. Porque a gente vai conseguir traçar, né, metas e acompanhar de forma adequada, como você disse. Muitas pessoas se preocupam muito com a balança. E a balança não é o preocupante, porque, de repente, a gente até falou no bloco, naquele programa anterior, a pessoa ganha massa magra, ganha músculo, né, e não dá muita diferença na balança. Então, a gente tem que observar realmente o percentual de gordura. E aí, com a orientação desses profissionais, a pessoa vai entendendo um pouco melhor e deixando esse mediatismo de lado. E o resultado fica bem mais duradouro, né? Bem mais eficiente, na verdade. Agora, uma questão que, pelo menos as pessoas têm isso, aí pode ser uma questão de senso comum, aí pode ser uma questão de percepção dela nessa caminhada do fazer as escolhas, é que fala, puxa, mas demora tanto ter resultado, mas é porque falta persistência, as pessoas não seguem, ou fica naquela coisa, vou fazer por esse tempo e só isso aqui, só esse tempo é que é suficiente, ao invés de implantar aquilo para a vida inteira e fica naquele vai e volta. Por que isso? Então, o que eu observo no consultório é que as pessoas que querem o resultado rápido, elas não conseguem manter. Quando ela toma consciência que o resultado tem que ser de acordo com o estilo de vida dela, de acordo com o que ela está propondo, aí começa a ver um resultado e esse resultado se manter. Um exemplo seria, as pessoas querem um resultado, mas não querem deixar a sua vida social. Começa, por exemplo, com confraternização e encontro com os amigos na quinta, sexta, sábado, domingo. Não querem tirar isso e querem resultado, né? Não querem atividade física e querem resultado. Então, ela tem que primeiro se propor. O que você se propõe? E aí vem o resultado. E esse resultado você consegue permanecer porque você mudou o seu estilo de vida e não fez aquilo temporário, que é o que você está falando. Eu vou fazer só 3 meses e depois eu volto. Não funciona, tá? A maioria das pessoas pensam assim, muitas pessoas, aliás, não a maioria, e aí não funciona porque, além de não conseguir o resultado, e quando consegue um resultado, não consegue manter. E tem aquela história, às vezes chegou lá, conseguiu falar, opa, já consegui agora, tá tudo certo. E aí, pensa que é aí volta tudo de novo, e aí esquece que vai voltar a estaca zero. Então, o que a gente fala aqui muito, nem a questão de dieta em si, mas a questão da mudança de vida na busca da qualidade. Sim, porque para cada indivíduo a gente monta uma estratégia, né? Então, o que vai influenciar? Com quem que você mora, o seu trabalho, se você viaja muito ou não, se você tem muito amigo ou não, se você é casado, se é solteiro. Então, isso tudo vai influenciar no seu resultado, e tudo vai influenciar na sua adesão. Então, a gente tem que montar estratégias de acordo com cada pessoa. Por isso que é interessante, né? É importante ter um acompanhamento com um profissional e não fazer sozinho. Ô, doutor Bruno, as pessoas normalmente procuram um médico também com essa preocupação estética como prioridade, mas
tem algum nível de preocupação aí com o envelhecimento, como que vai estar daqui a pouco, porque a idade vai chegar para todo mundo, ou mesmo se a pessoa já procurou, né, esse profissional numa etapa em que esteja mais experiente aí na vida, digamos assim, mas as pessoas têm essa percepção da preocupação com o todo, e aí como é que entra o trabalho do médico para alertar sobre outras questões que vão muito além da silhueta? É bom, isso daí que você falou, que vocês estavam conversando, a gente vê muito. E na parte clínica, a gente sabe que tem um fenômeno que a gente estuda em medicina que chama set bend point. O que é isso? Pessoas que ficam nesse efeito sanfona, emagrece, depois volta a engordar de novo, depois emagrece de novo. Isso daí acaba alterando muito o metabolismo e cada vez fica mais difícil aí correr atrás do tempo que acabou sendo perdido aí nessas tentativas aí frustradas. Por isso que eu sempre trabalho com o meu paciente na consulta, se ele está disposto aí a emagrecer, a perder peso, ele tem que se focar, ele tem que seguir o tratamento aí certinho, porque a gente não quer que ele engorde aí de novo. E em relação ao envelhecimento, realmente, muitos pacientes ultimamente têm me procurado justamente com esse medo aí de ter um envelhecimento aí, mas ter um envelhecimento saudável, envelhecimento de qualidade, que o paciente vai conseguir chegar numa idade aí mais avançada, mas vai conseguir fazer as atividades aí diárias aí do dia a dia. E a gente sabe que isso daí, a alimentação interfere muito, nossas escolhas no dia a dia acabam interferindo em como a gente vai viver aí no futuro. Doutor Bruno, você fala de estratégia. Quais são as estratégias que você implementa e que você pode socializar com os nossos telespectadores, internautas também, a fim de que possam implementá-las no seu cotidiano para que consigam êxito? Não seja isso que a gente está comentando aqui, esse efeito temporário, esse efeito sanfona, esse vai e volta que cansa, frustra a pessoa também, que fala, puxa, foi tanto esforço aquela vez, já deu errado agora. Mas a gente sabe que a nossa vida, e o Anquises vai entrar na sequência, é uma montanha russa. De repente, o nosso emocional está certinho, está ajustado, que nos conspira a ficar e a ter um resultado bacana, mas de repente a gente está na descendente, aí o emocional atrapalha tudo. Então, quais são as estratégias do ponto de vista médico que nos fazem manter aí ou buscar esse equilíbrio? Bom, para você manter e ter esse equilíbrio, as estratégias aí médicas, aí as estratégias que a gente sempre orienta para o paciente é procurar beber bastante, aumentar a ingesta hídrica. A gente sabe que a baixa ingesta hídrica e às vezes a sede, a pessoa acaba se confundindo com fome mesmo, e a pessoa acaba comendo muito, então ingerir bastante água vai ajudar aí a pessoa a perder peso, a ficar mais focada aí na dieta e melhorar todo o metabolismo dela aí como um todo, entendeu? Outra coisa, começar a prestar atenção, a entender mesmo os sinais do nosso corpo. Nosso corpo fala aí com a gente. Eu sempre converso com o meu paciente para definir certinho aí com ele na primeira consulta o que é fome e o que não é. Às vezes o paciente acaba comendo ou pela parte emocional, que nem você citou aí, às vezes a gente acaba indo por essas comfort foods, que são comidas aí um pouco mais doces, ricas em açúcares, essas coisas, para acabar a gente acaba consumindo esses alimentos, na verdade, porque a gente está tendo algum problema aí emocional, essas coisas, e a gente acaba descontando aí na comida. E outra coisa, prestar bastante atenção no que a gente está comendo. Tem vários estudos clínicos aí mostrando que a gente demora, o nosso organismo, o corpo humano, ele demora 20 minutos para a gente perceber que a gente está saciado. Então, todas as vezes que a gente for fazer algum tipo de refeição, sempre parar, olhar o que a gente está comendo. Parece bobo, mas influencia muito. Às vezes a gente vê, por exemplo, acontece muito, a gente vai num cinema, vai assistir um filme, acaba comprando aqueles baldão aí de pipoca, come todo aquele balde de pipoca, e quando termina o filme a gente olha e diz, nossa, mas já acabou aí? Tá indo... Tô com fome. Por que acontece isso? Porque a gente está mais focado ali, nossa atenção está focada no filme, e aí a gente não foca no que a gente está ingerindo. Então, nessa de desviar a atenção da gente, a gente acaba comendo mais.
Então, essas dicas para mim eu sempre oriento para o meu paciente prestar atenção no que está comendo, beber bastante água e, lógico, sempre procurar fazer algum tipo de atividade física, porque a gente sabe que a atividade física aí tem vários estudos aí mostrando que melhora a parte de movimentação, vai evitar uma série de doenças aí futuras, de osteoporose, de problemas aí no futuro, até tempo de internação. Hoje em dia a gente sabe que o paciente que tem uma massa magra e melhor, ele vai permanecer menos tempo aí internado aí no hospital. Então é muito importante aí a gente incentivar a prática de atividade física aí do nosso paciente. Anquises, como eu já citei o seu nome aqui algumas vezes, porque se o emocional não estiver ajustado e você falava, doutor Bruno, e a Aparecida aqui, eu já vi aqui pelo meu olhar periférico que ela estava concordando com as suas falas, mas se o emocional não estiver ajustado, bagunça tudo. De repente está tudo certinho na vida da pessoa e como o doutor Bruno falou, vai descontar na comida para preencher um vazio ou alguma circunstância que tenha atrapalhado aquela pessoa naquele momento. Então, Anquises, como que nesse momento, e aí você tem alguma estratégia para isso? Porque a pessoa às vezes, e é normal na vida de todo mundo, a gente ter esse momento que o carrinho está descendo e desce ladeira abaixo numa velocidade que a gente perde completamente o controle. E aí, de repente, a gente vai usar a comida aí como subterfúgio. O que fazer? Bom, eu acho que você e todos que nos assistem sabem que eu sou uma mula de coice no meio do peito, né? Então, eu quero um pouco de paciência para entrar num assunto que é um pouco polêmico, inclusive. É assim, Ludmila, olha, na vida só tem 2 tipos de decisão: viver ou morrer. E a gente escolhe isso durante todo o dia. Quando eu escolho comer uma comida mais saudável ou uma comida não tão saudável, quando eu escolho acender um cigarro, quando eu escolho ter um hábito mais saudável, tudo isso me leva mais perto da vida, de mais qualidade de vida, de mais longevidade ou de menos qualidade de vida. Tá certo? E aí, tem uma outra coisa também. As pessoas falam muito de disciplina para comer bem, mas o problema não é disciplina. Você precisa ser muito disciplinado para acordar todo dia e fazer tudo errado todo dia. Isso é de uma disciplina fenomenal. Então tem um fundo que interfere naquele paciente, naquele sentido. E não é porque é gostoso, por isso, porque aquilo, não. Muitas vezes ele está buscando uma destruição mesmo, ou se parecer com outros membros da família para se sentir pertencente. E é por isso que a área emocional, ela é tão importante dentro desse processo, né? No outro programa eu dei o exemplo de um cara que perdeu 55 quilos sem a bariátrica, né? Só de pedir ajuda para a mãe e para a avó, e ele falou assim, olha, vocês já estão doentes, mas para mim ainda dá tempo de ficar saudável, se vocês me ajudarem. Então ele conseguiu manter o pertencimento do grupo e trouxe elas para ajudá-lo ainda por cima. Então, esses fundos emocionais, eles não são tão simples da gente perceber. E eu falando assim, às vezes choca as pessoas, mas a realidade é que a morte é um lugar muito confortável. Eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que me relacionar, eu não preciso de dinheiro, eu só descanso. Então isso fica guardadinho ali no canto, sabe? E às vezes eu quero muito viver, eu quero muito aproveitar alguma coisa, daqui a pouco eu canso. Aí eu vou lá, eu uso uma droga, eu como um monte de coisa, eu faço alguma coisa para me prejudicar. As pessoas não conseguem entender que isso é um passo em direção, entendeu? Então, quando eu falo assim, as pessoas se chocam, mas a realidade é essa. É preciso tomar essa consciência. E às vezes é preciso esse tal choque de realidade para ter essa compreensão, porque às vezes o diálogo que fica bonito demais não tem a mensagem devida. Aliás, como eu sei que eu estou tomando uma boa decisão na vida, em qualquer área da vida, é só eu analisar. Se eu for por esse caminho,
eu produzo mais vida, mais qualidade de vida, eu vivo mais tempo, o grupo que me cerca se beneficia mais ou menos? Se é mais, é uma boa decisão. Então, quando eu falo de ter uma vida saudável, não estou nem falando de ser magro, estou falando de ser saudável, de comer bem, de ter bons hábitos, sabe? Porque quando eu comecei também a buscar hábitos melhores na minha vida, eu achava que comida não tinha gosto de nada. Passou 2 meses, eu não conseguia comer outras coisas. Eu adorava aquilo que eu estava experimentando, sabe? Então, tem uma cultura de que é ruim, mas a gente não provou ainda para saber. Aparecida, o Dr. Bruno falou, antes da gente ir para o intervalo, mas comenta rapidinho disso, o Dr. Bruno também acrescenta a nossa conversa aqui, coloca na tela aí, Luiz. Ele falou assim, olha, tem alguns alimentos que promovem conforto, trazem esse conforto emocional. Que alimentos são esses e como que a gente tem que ficar vigilante aí também? Dr. Bruno acrescenta aqui também com a Aparecida. Principalmente o doce, chocolate, né? A gente sabe, já tem vários estudos aí que traz esse conforto porque mexe com o psicológico da pessoa, com o nível de serotonina. Então, e eu acho que ele quis dizer mais no sentido de pessoas busca a felicidade dela, o prazer dela é comer. Então, o meu prazer é fazer esporte, o seu prazer é viajar e o do fulano é comer. Né? Então, tem muitas pessoas que buscam realmente esse prazer na comida, independente da comida, entendeu? O maior prazer é sentar e comer. E hoje a gente percebe assim, hoje não, né? A gente sempre percebe isso, que tem muitas pessoas que têm o prazer, que o maior prazer da vida deles é sentar e comer. E alguns trazem esse conforto imediato mesmo. Sim. Você come um doce. Isso, aí é imediato. Mas depois a gente fica assim, será que valeu a pena eu comer ou não? Tem alguns que mexem realmente, né, assim, com a questão psicológica, mas principalmente essas pessoas que buscam o prazer em comida, independente da que seja. Doutor Bruno, esse prazer imediato pode ter como consequência problemas no futuro quando tornamos isso um hábito? Sim, isso daí que ela colocou é justamente isso. Tem alguns alimentos, principalmente os alimentos ricos aí em doce, dessas coisas, que tem alguns tipos de aminoácidos aí que acabam produzindo serotonina aí que dão mais prazer. É por isso que um paciente, a gente quando come o chocolate, a gente gosta tanto aí de comer o chocolate, porque ele estimula mesmo essa área no cérebro aí que vai estimular essa produção aí de serotonina. A gente tem que tomar cuidado e tem que orientar o nosso paciente que é possível a gente obter esses alimentos e essas sensações aí de outras formas. Por exemplo, a atividade física é um tipo de atividade aí que estimula e melhora aí a produção de serotonina. Então, de repente, estimular o nosso paciente aí a fazer atividade física, nesses pacientes aí que buscam toda hora o prazer, é uma forma bacana aí dele estar ingerindo, tá tendo aí um déficit calórico aí e conseguir ter uma melhor qualidade aí de vida. Então, a longo prazo, a gente tem que tomar cuidado. E o comfort food também, ele remete à comida que a gente tem aquela memória afetiva que a gente tem. Às vezes a gente passa por algum lugar aí olha, às vezes a gente nem tá com vontade, mas vê, por exemplo, minha família é do Nordeste, então quando eu vejo um bolo de rolo, aquele bolo com maravilhoso, por sinal, coisas, me remete aí ao meu lado aí da família. Na verdade eu não tô com vontade de comer o bolo, mas toda vez que eu vejo, que eu sinto o cheiro e tal, me remete a essas lembranças aí que eu tenho do passado. Então às vezes a gente acaba querendo comer ali aquele alimento para tentar resgatar aí essa memória afetiva que a gente criou aí no passado e na verdade a gente não tem fome, então a gente tem que tomar cuidado aí com esses gatilhos aí para a gente não cair aí, entre aspas, em tentação aí, fazer algumas escolhas aí não tão saudáveis aí, tá bom? Mas podemos cair em tentação? Daqui a pouco a gente responde isso porque a gente vai para o intervalo, já a gente volta para a gente saber, então afinal de contas, a gente
pele-osso, a gente quer um açúcar, a gente quer um carboidrato, a gente quer esses alimentos que às vezes são condenados e às vezes é o que vai ter à disposição ali naquele momento. Então, qual que é a estratégia para a gente comer sem culpa nenhuma? Daqui a pouco, a missão é deles para responder. Aí você deve estar pensando, então tá, mas então, o que é saudável? O que eu vou poder comer? O que esse pessoal está falando aí que eu vou poder colocar na minha dieta, já que muita coisa que eu utilizo no meu dia a dia, pelo jeito, eu vou ter que deixar um pouco para segundo, terceiro, quarto ou esquecer de vez. A Luciane, que participou conosco no primeiro programa, ela disse que conseguiu emagrecer aí quase 30 quilos e ela dividiu uma dessas receitas diárias que ela incorporou na dieta e depois a nutricionista aqui vai falar se é bacana, se não, falar quando a gente deve comer e tal. Vamos ver a receita dela. Boa noite, Espaço Feminino. Boa noite, Ludmila. Pessoal, hoje eu não pude estar ao vivo com vocês, mas eu fiz questão de vir aqui deixar para vocês uma receitinha maravilhosa que eu ia fazer naquele outro programa e não deu tempo. Vou deixar para vocês aqui hoje a receita e dar um recadinho para vocês. A melhor forma que eu encontrei de ter uma vida leve é levando a vida com leveza. É fazendo boas escolhas, é encontrando o equilíbrio. E como eu descobri quais eram os melhores alimentos que faziam sentido para a minha vida, através de tudo aquilo que a natureza já nos dá. Preste atenção, a natureza já te dá tudo aquilo que você precisa. Verduras, frutas, legumes, carnes, ovos, sementes. Não é muito difícil saber como ter uma alimentação saudável, que é, em primeiro lugar, para você ter qualidade de vida e saúde. Emagrecer é só consequência dessas boas escolhas. Um super beijo e eu vou deixar para vocês a receitinha logo a seguir. Vou fazer aqui junto com vocês. Então aqui eu coloquei 2 fatias de mussarela, aí eu vou colocar banana, eu deixei ela picadinha em cima dessa mussarela. Pode ser qualquer banana, tá? Não tem uma banana específica, não. Pega uma banana que tá bem madurinha, que vai ficar mais gostoso ainda, porque ela dá aquela adocicada. E o salzinho da mussarela com o docinho da banana, fica um agridoce muito gostoso. Ó. Então aqui, ó, coloquei a banana, certo? E aí, eu vou ligar o fogo. Não precisa ser um fogo muito alto, pode ser um fogo médio. E o que eu vou fazer? O que é o truque dessa bananinha? Tá dando pra ver direitinho aqui que eu tô fazendo? Tá, né? Colocar a tampa pra quê? Pra derreter a mussarela e a banana dar aquela cozinhadinha e soltar a aguinha dela, sabe? Então não precisa ser um fogo nem muito alto, nem um fogo muito baixo. Pode ser um fogo médio. Ah, um detalhe. Dá uma salpicadinha de sal nessa banana. Pouquinho. Olha só que interessante, o que está acontecendo aqui agora? Deixa eu tentar mostrar. Tá vendo que a mussarela tá derretendo? Tá dando... A gente vai deixar essa mussarela derreter assim, até ela dar uma casquinha embaixo. Aqui, ó, ele já criou uma casquinha, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou desligar, vou colocar 1 colher de requeijão, fazer assim que dá pra vocês verem melhor. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar como se fosse uma tapioca. Viu o que eu fiz? Como se fosse uma tapioca. Ó. Dá uma olhada nisso. Deixa eu afastar por causa da ringue. Olha isso. Olha isso. É uma receita rápida, fácil, gostosa, saudável, que a gente pode comer sem ficar preocupando, sem culpa. Você consegue substituir o pãozinho, aquele pãozinho de manhã, tranquilamente. Você pode fazer isso também, se não quiser a banana, você pode fazer um ovinho mexido e colocar em cima da mussarela, fazendo o mesmo processo e depois virar. Eu amei e fiquei com água na boca. Essa receita, por exemplo, ela é bacana, eu posso usar ela no meu dia a dia, Nutri? Sim. É uma receita Sim. bem gostosa. É saudável. Bem deliciosa. Só que tem que tomar muito cuidado em questão da quantidade de gordura saturada, né? Que satura ali com o queijo. Depois ela colocou o requeijão. Mas
tudo, Ludmila, até aproveitando aqui o ensejo para falar, tudo que você gosta, tudo que é gostoso, como você disse, a gente não precisa tirar, a gente precisa dosar. O que eu falo assim, que o mais a gente deve evitar são os industrializados. Assim, uma receitinha igual essa aqui, bem tranquilo, só questão de você adaptar na sua dieta. Comer várias vezes ao dia. Uma vez por dia tá bom aquela? Sim, e se o restante do seu dia você não ingerir tanta gordura, beleza, fica bem tranquilo. Então, isso que tem que ser equilíbrio. Não dá para... A não ser que seja uma dieta mais cetogênica, né? E aquilo ali seria um pré-treino. Vai depender muito da dieta, mas sim, pode fazer como um lanchinho. Passou sinal verde, eu vou testar essa receita amanhã. E é delicioso. Ou hoje ainda. Acho que vou testar isso hoje, porque eu já estou com fome aqui agora, já pensei que é uma boa estratégia. Doutor Bruno, voltando à questão da estratégia, gostei dessa palavra, até porque quando a gente fala de vida saudável, a gente tem que pensar em ferramentas que vão nos auxiliar aí, mas o que a gente vai estar numa festa, a gente vai viajar, a gente vai estar exposto a ter só alimentos industrializados, como a nutricionista coloca aqui. Então, quando a gente pode comer esses alimentos aí e o que a gente deve fazer para compensar os prejuízos que eles nos propõem? Tem alguma coisa aí para poder a gente também estar nesse ambiente, participar ali sem ter tantos problemas quando essas forem as nossas opções? Bom, eu concordo com o que a nutricionista aí falou. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. O que a gente sabe aí de ciência, que eu vou colocar aí para você, aí de ciência que a gente sabe, tem um profissional americano que chama Jack Hollins, ele fez um estudo bem grande aí, e ele descobriu que a gente criar o hábito de anotar o que a gente está ingerindo aí ao longo do dia, funciona aí para a gente perder peso, para a gente ter uma alimentação aí melhor. Quando a gente cria o hábito de anotar o que a gente está consumindo, a gente presta mais atenção aí no que a gente consumiu aí ao longo do dia e na nossa cabeça dá aquele clique, aquele start aí, vira a chavinha para prestar atenção. Opa, será que eu não estou exagerando aí demais? Então, uma ferramenta boa aí para quem está querendo buscar e ter hábitos mais saudáveis é essa daí. Procurar, a primeira coisa que eu sempre oriento para o meu paciente é procurar anotar mesmo tudo que a gente come. Hoje em dia ficou mais fácil, tem vários aplicativos aí nesse sentido, que dá para você ir anotando as coisas que você está comendo, que aí você consegue se policiar aí melhor. Outra coisa que você colocou aí, às vezes a gente é convidado para alguma festa, tem algum evento, alguma coisa, o que a gente pode fazer? Tem uma prática aí que a gente orienta, uma ferramenta bacana que a gente pode orientar para o paciente aí para utilizar, é para ele sempre se perguntar o que vai acontecer aí depois. Então, por exemplo, se você recebeu aí o convite aí para essa festa e você está fazendo um tratamento aí de emagrecimento, essas coisas, o que você pode fazer? Antes de ir para o evento, você pode consumir aí seus alimentos aí em casa, e já ir para o evento aí já com sua dieta aí pronta, entendeu? Porque aí você vai chegar lá, a chance de você cair em tentação e acabar comendo a mais é menor. Então a gente sempre tem que lidar aí com essas estratégias, entendeu? Por exemplo, vou num rodízio japonês, você já coloca aí na sua cabeça, vou consumir 15 peças ali, 20 peças ali, sei lá, do rodízio. E aí você deu aquele número X aí que você colocou na sua cabeça, você para aí de comer, que você sabe que já está consumindo aí em excesso. São estratégias aí que a gente orienta aí para o nosso paciente, que a gente pode utilizar, que ajudam aí para ele manter aí o foco e não se perder aí durante o tratamento. Anquises, e porque o Dr. Bruno coloca aí uma certa programação, assim, para a gente tomar uma consciência e nos programar para. É possível fazer isso como uma rotina, mesmo que o emocional aí tenda a nos puxar e às vezes até nos boicotar muitas vezes diante as nossas próprias decisões aí entre o que você falou anteriormente, entre viver e morrer? Bom, vamos lá.
essas decisões que você se referiu são mentirosas. A decisão de fato que vem do coração, ela muda a nossa vida completamente. Então, eu preciso de algo maior, às vezes até maior do que eu, para fazer alguma coisa acontecer. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu trabalho com os médicos que trabalham na Cracolândia. E eu vejo muitas meninas que param de usar droga imediatamente quando elas descobrem que estão grávidas. Então, para fazer parte dessa decisão, eu preciso pensar além. Quanto que eu quero acompanhar da vida dos meus filhos, dos meus netos? Quanto que eu ainda quero fazer pelo mundo? Então, eu preciso estar saudável. Ou seja, eu amarro o meu amor ao amor de outras pessoas, e isso ajuda muito. A outra coisa é a seguinte, tem uma forma, Ludmila, da gente fazer as coisas mais rápidos. Assim, quando a gente se ilumina de alguma coisa que a gente tem feito de errado, normalmente a gente passa por 4 estágios. Por exemplo, eu descobri que eu estou comendo muito errado. Então, a iluminação. Aí, na sequência, eu arrumo um jeito de me punir. E esse jeito de me punir, sei lá, pode ser uma multa de trânsito, pode ser eu perder noites de sono, ficar me xingando muito, qualquer coisa. Depois, eu começo a fazer propaganda para todo mundo que está em volta. Olha, tem essa dieta, não sei o que, vai mudar a sua vida. Só na 4ª vez é que a pessoa faz algo por ela. E esse processo demora muito. Até comercialmente aqui, falando com os colegas, isso demora muito. Às vezes você conversa com um paciente aqui, ele muda a vida dele 2 anos depois, ele não lembra mais que foi por causa da terapia. E aí, graças ao meu pai, que é um grande sarrista, eu descobri que o brasileiro tem uma ferramenta maravilhosa, que é tirar sarro dele mesmo. Então, quando o cliente chega para mim e fala assim, você não sabe, eu briguei com a minha mãe, eu me cago de rir. Não do paciente, mas com o paciente. 40 anos você ainda está fazendo birra, mas sabe, com respeito. E levo essa leveza para ele. Quando me desculpa, eu esqueci o nome dela que estava fazendo a receita. Quando ela falou de fazer a vida com leveza, é exatamente isso. Quando você ri de você, do erro que você cometeu, você corta o estágio 2 e 3, que é a punição, e ficar fazendo propaganda para todo mundo. Porque a gente tem uma coisa assim, a gente não quer evoluir sozinho. Mas o fato é que, quando eu me destaco, o nome já é destacar, eu preciso assumir uma certa solidão, sabe? E quando a gente está falando aqui de comida, por exemplo, imagina aí, você num churrascão, todo mundo comendo aquela picanha com gordura e não sei o que, você... Não. Você precisa bancar isso. Isso, sabe, requer um certo esforço e uma certa solidão. Então eu recomendo que você ria de você quando você pisar no tomate. Mas ria seriamente. Ria se perdoando, mas com o desejo de fazer certo da próxima vez. Que assim seja. Sempre, doutor Bruno, se acostume, porque sempre fica assunto pendente quando a gente está falando de vida, porque aqui é muito além de escolhas de uma alimentação saudável, balanceada, são escolhas porque tem, pelo menos, a ideia que todo mundo quer viver. Porque senão a gente não tinha, ou pelo menos a maioria tinha, a saúde como prioridade. A gente teve um atestado disso agora muito claro na pandemia. Então, esse programa, ele vai ficar ainda com um parênteses, porque a gente estava até conversando aqui, a gente tem que falar um pouco de metabolismo, tem uns assuntos aí para poder abordar. Então, doutor Bruno, já coloca aí na agenda, que daqui a pouco a gente vai te acionar de novo, Anquises também, Aparecida. Nós vamos trazer a carteira, né? Pode trazer a carteira, né? O diretor-presidente está aí, eu acho que ele vai ter o maior prazer, ainda mais gente desse nível, desse peso. Tá vendo? Tá fechado. Já fomos contratados, gente. Obrigada, Aparecida. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição, lógico, vamos continuar, que não terminou esse assunto, ainda tem muita coisa aí para ser falada. Vamos falar sim. Doutor Bruno, fechado?
E queria agradecer aí o convite, queria agradecer aí o Anquises, todos vocês aí. E quem quiser tirar dúvida ou quiser saber um pouco mais aí sobre a nutrologia, conhecer um pouquinho mais aí sobre o meu trabalho, é só me procurar aí no Instagram, @Dr. Bruno Lins aí, que eu tô sempre divulgando aí conteúdo com informações aí de qualidade, de estudos aí científicos, mostrando aí o que a gente pode fazer aí para adquirir hábitos um pouco mais saudáveis aí. Obrigada, doutor, e obrigada também, Anquises. Muito obrigado por estar aqui outra vez. Um beijo enorme para vocês todos. E para todos que nos assistem, para essa cidade maravilhosa que me acolheu tão bem. E continua te acolhendo. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o nosso programa, viu? A gente escolheria, né, um ganhador da Cesta Copatos hoje, eu falei lá no início do programa, de alguém que mandasse algum recadinho aqui pela página da NTV no Facebook, @NTV Patos de Minas. E a gente escolheu da seguinte forma: a primeira pessoa que mandou um recadinho para nós, que foi a Helenir Maria da Silva. Obrigada pelo elogio. E a cesta é sua, Helenir! Que delícia! Viu, né? Estratégia, come direitinho, porque lá só tem delícia. E eu amo. Por exemplo, queijo eu não fico sem de jeito nenhum. Então eu balanceio a dieta ali para eu ficar com o meu queijinho, que eu não tiro, não abro mão mesmo. Esse eu não negocio. Aí vem o profissional para te ajudar e tal. Mas, ó, se delicie com essa Cesta Copatos, porque ela é maravilhosa. E, ó, nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigada a Maria Célia Calçados e Roupas de Lagoa Formosa. Sempre coleção lindíssima. E hoje ela falou assim, vamos colocar uma produção descolada? Eu falei, bora lá. Passei lá no Visage Criative, Atnas também. Muito obrigada pela gentileza costumeira. E o nosso programa chega ao fim. Beijo lá no seu... Tô aqui agora? Tô aqui? É? Eu tô aqui? Ah, então tá bom. Me avisou aqui agora que era para eu mudar de câmera. Ele tinha cortado e eu não sabia para onde eu olhava. Mas agora sim, olhando para você aí, ó. Obrigada pela companhia, pela audiência. Vocês são demais, demais. Beijo de novo. Ô, Daí Cardoso, agora é com você, hein? Oi, Ludmila. Boa noite. Agora sim, estamos prontos aqui a postos, viu? Então tá bom. Daqui a pouco eu tô aí do seu lado pra gente comentar algumas notícias desta quarta-feira também. Te aguardo aqui então na análise. Até.